batendo o tambor. É o som da pedra preta que a pedra rolou. É a ponta do martelo, é o cabo do machado, é o ronco do trovão que é a voz de Xangô. É o líder da tribuna, é o chefe da justiça. É o Angolé do rei que preza a sua lei. Precisa se juntar que o orixá já chamou. Martelo já bateu, machado já desceu. O mal vai se acabar pela mão de Xangô. Olá, boa noite a todos e todas. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Estamos hoje com o nosso 16º grito de encruzilhada. 16º grito de encruzilhada. E vamos receber a professora Patrícia. Estamos esperando. Ela já está aqui já. Já está online. Vamos ouvir aqui Fabiana Cosa Cabiecili. Compartilhem aí, deem coraçãozinho, enviem para os amigos. Nosso 16º grito de encruzilhada. Já vi aqui Samanta, Flora Terapias. Professor Tiago, Fred, Tiffany, Gilza, Valdon, perdão. É o som da pedra preta que a pedra rolou. É a ponta do martelo, é o cabo do machado, é o ronco do trovão que é a voz de Xangô. É o líder da tribuna, é o chefe da justiça, é o prumo da balança, é Xangô Agodô. Quem é filho do rei, que preza a sua lei, precisa se juntar. Olá, boa noite. Boa noite, Baba Sidney, sua bênção. Xangô abençoe a sua bênção, que alegria. Que alegria, que alegria. Nosso 16º grito de encruzilhada, 16º. Começamos na quarentena e seguimos aqui com grandes conversas, com grandes convidados. A senhora está pixelando, professora. Eu vou removê-la e chamá-la novamente. Espera aí. A senhora está me vendo bem? Está me ouvindo? Tô ouvindo bem, vendo bem. Ah, melhorou. Agora melhorou. Acabou de melhorar. Não vou precisar remover. Esse é o nosso grito de encruzilhada. Nós fazemos um ebó, fazemos uma magia preta das 23 às 24 horas em forma de conversa e depois, à meia-noite, levamos o ebó para o centro da encruzilhada e entregamos a Exu. Por isso que é um grito de encruzilhada, um grito de resistência, um grito antirracista. E hoje nós vamos falar aqui com a professora Patrícia sobre racismo e educação, o nosso não lugar. A professora Patrícia, eu já a conheço pessoalmente, tive a satisfação de conhecê-la há alguns anos, não é? Lá mesmo em Porto Alegre, e ela é uma grande especialista nas questões que envolvem racismo, educação, racismo na educação, racismo na escola, formação, né, de professores, a Lei 10.639, ela é palestrante, ela é formadora de professores, ela é gestora. Então, a professora Patrícia da Silva Pereira, ela é mestra em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em gestão públicas pela Universidade Federal do Tocantins.
Ela é pedagoga, especialista em educação infantil. Agora ela, né, como sabe que nós, negros, não podemos parar, não é? Então ela ainda está fazendo. Ela é aquela pessoa que põe 48 horas em 24. Então ela está fazendo ainda direito. Ela é professora municipal, assessora técnico-pedagógica do Núcleo de Cultura e Diversidade da Secretaria Municipal, membro da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da UAB do Rio Grande do Sul, é bastante coisa. Conselheira do Condim, e ela tem o Fênix com PH, Fênix Negra, e nós vamos falar também sobre isso, né, porque são muitos os projetos da professora Patrícia. Eu vou chamar ela de professora, porque eu gosto muito de professora, eu adoro esse nome, professora, eu adoro. E não é formalidade, né, porque eu acho que é um nome... E, sobretudo, né, porque atualmente os professores são marginais, eles são perseguidos, então é um bom nome para usar. E ela tem o Instagram, é o @fenix.negra, artigos afrocentrados e personalizados. Seja bem-vinda, professora querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Baba Sidney. É uma honra estar aqui. E, antes de qualquer coisa, peço a todos os nossos mais velhos e aos mais novos que nossa grande mãe Oiá possa nos amparar e me guiar, como sempre me faz, nesse momento também. São muitas coisas, como o senhor mesmo diz, eu faço de 48 horas em 24, porque eu acho que uma das grandes coisas que nós podemos aproveitar, e os meus pais sempre me disseram que a maior herança que eu ia receber deles era a educação. E eu mexo com os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos mais novos, eu sou a mais velha de 5, que eu estou usando toda a herança de todos eles. Apesar de já termos dos 6, já temos 5 formados. Né? Eu digo para o meu pai que ele é um grande caso de sucesso, só falta um. Nós chegaremos lá. Né? Para uma família negra, isso é assim um sucesso mesmo. Né? Porque a gente sabe as dificuldades que todo mundo tem de alcançar, para nós negros, alcançarmos uma graduação, uma pós-graduação, terminarmos os nossos estudos. E ser professora, para mim, é uma honra e uma missão, e eu tenho como modelo algumas pessoas, em especial a minha madrinha, né, que é uma professora que se formou lá nos anos 50, 60, então uma mulher negra, naquela época formada, era um ponto fora da curva, né? E morando num bairro de classe média, então, das primeiras pessoas a ter televisão na cidade de Porto Alegre, pense que era isso naquele período, né? Então, para mim, ela é uma referência, uma formadora de professores. Eu conheço vários colegas meus que foram alunos dela, que ela trabalhava numa escola de formação de professores, de magistério, né? E essa temática, para mim, ela é muito cara, porque ela sempre me remete às nossas lembranças de escola como crianças negras. Né? Todas nós, infelizmente, que fomos crianças negras, temos triste memória da escola. Sempre lembrando casos que diziam na época, é só brincadeira, pegação de pé, e que hoje nós analisando vemos que isso já era racismo. Né? E que, infelizmente, eles ainda permanecem. O racismo ele é presente na escola, porque, afinal de contas, a escola é um braço intelectual da formação de Estado, e o nosso Estado brasileiro, assim como a maior parte dos países atuais, ele é um Estado estruturalmente racista. Então, a educação ele é um braço de manutenção do status quo. Né? Ele não vem para dar a todos autonomia e fazer esse crescimento, fazer a mudança social. Na verdade, não. Ele vem para acomodar as camadas, um que outro que se destaque, né, que seja um ponto muito fora da curva e possa ser aproveitado pela sociedade do capital. Ok, esse se destaca, o restante se mantém ali como
mão de obra básica, né? Aquela mão de obra que é sempre nas camadas mais básicas, nos serviços, aqueles menos desejados, porque todos nós queremos alguma coisa que nos dê realmente uma melhor condição de vivência, né? Então, assim, infelizmente, a educação ainda é esse braço intelectual do Estado brasileiro para a manutenção do racismo, né? Professora, eu sei que a professora está muito perto, né? Muito perto da escola, e nós já conversamos com muitas vivências, né? A professora tem muitas vivências com outras professoras, com pedagogas, com professoras da educação infantil, com diretoras de escola, diretores e diretores. E como é que está isso hoje, professora? Como é que está? Vamos dizer assim, nos 5 últimos anos, como é que vem essa questão? Nós sabemos, né, que a escola ela é estruturalmente racista. A escola, como a professora trouxe, ela é reprodutora do racismo, não é? Mas a professora sente que nós temos avançado em alguma medida. A professora tem uma leitura otimista dessas relações racializadas na escola? Eu vou lhe dizer que antes da pandemia até não era tão otimista como eu estou agora. A pandemia me trouxe uma coisa muito boa, que foi conseguirmos ter tempo de nos ouvir enquanto colegas que trabalhamos com educação antirracista. Nós formamos um grupo bastante grande, com professores não só da minha rede de ensino municipal, né, mas professores de outros municípios, professores de institutos federais, professores das universidades, colegas de outras redes, rede privada. É um grupo bem grande. Nós temos, inclusive, feito lives todas as quartas, e agora há pouco teve uma outra live de um dos grupos, né, nos domingos. E as discussões, elas estão muito boas. Eu estou percebendo que há um grupo muito interessado. Claro que, desde a legislação, no próximo janeiro, a Lei 10.639, que modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 26A, que é onde determina o trabalho de educação étnico-racial em toda a educação básica, da educação infantil até o ensino médio, passando pela formação de professores e pelas próprias universidades. Essa legislação vai completar 18 anos. E a gente acreditava que no nosso otimismo de educador, porque para educador o professor sempre é um otimista, né? Se nós não fôssemos otimistas, já tínhamos largado o ato de ensinar. Nós acreditávamos que com 18 anos isso já seria uma coisa comum, seria disseminada em todas as escolas, nas privadas, nas públicas, nas universidades. E infelizmente isso não é real. Eu tenho acompanhado pesquisas de todo o país, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas principalmente nessas redes em que temos notas de excelência do IDEB. Como é que isso é feito, né? Em especial quando houve a mudança da BNCC, né? A Base Nacional Curricular Comum, em 2018, que foi modificada. E eu acreditava que nós teríamos uma evolução maior, e infelizmente não. A escola ainda é o... Por que eu digo não lugar? Porque a escola, principalmente a escola pública, a escola privada já nos diz que aquele não é nosso lugar, porque privado é para a elite branca. São raros os alunos negros e professores negros, então, mais raro ainda. Alguns dias nós estávamos no nosso grupo comentando as nossas experiências, tentando ingressar para escolas privadas, fazendo entrevistas e tudo, e analisando as pessoas que ingressavam. E a grande maioria de nós, professores negros, não entra como professor de escolas privadas. Não é esta carinha preta que eles querem, que a elite quer ver à frente dos seus filhos. Educando os seus filhos, infelizmente. Então, nós sabemos que na escola privada ali realmente não é o nosso lugar. A escola privada nos coloca isso de um modo silencioso, porque nós não temos um apartheid como a África do Sul teve, ou como os Estados Unidos teve aquela segregação racial declarada, legalizada, mas nós temos um outro apartheid que é silencioso e que chega a ser cínico, né? Porque as pessoas são racistas.
Elas agem de forma racista, elas reproduzem esse racismo, mas elas olham para nós e dizem, não, não foi racismo. Então, a escola também faz isso, né, de uma outra forma. Na forma como não nos contrata, na forma como tenta nos colocar num lugar de subserviência, né? Dificilmente nós chegamos a diretores, ou chefias, ou gerências, ou diretorias dentro de uma rede de ensino, tanto privada menos ainda, na pública também isso é complexo, né? Se fôssemos analisar percentualmente, eu fiz essa análise o ano passado com professores da nossa rede. Porto Alegre, ela tem, eu sempre digo assim, nós somos considerados um dos estados mais racistas do Brasil, né? Temos proporcionalmente, somos o segundo estado mais branco do Brasil, só perdemos para Santa Catarina, mas ao mesmo tempo nós temos coisas que são muito à frente das outros lugares, porque da mesma forma como o Dia da Consciência Negra nasceu em Porto Alegre, na quadra que eu trabalho, inclusive na Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre, o Dia da Consciência Negra nasce ali a partir dos trabalhos do Oliveira Silveira, do professor Oliveira Silveira, né, que era um professor. Porto Alegre é a primeira capital com cotas raciais para o magistério. Nós temos cotas raciais desde 2004. Professores entram concursados dentro da nossa rede de ensino desde 2004 com cotas raciais. E nós temos banca racial, né? Nós temos uma banca desde esse período. Fomos questionados judicialmente? Sim, fomos questionados judicialmente, mas permanece. E quando eu fiz o ano passado essa análise dos professores cotistas e professores declarados negros, nós não chegamos nem proporcionalmente ao que nós temos da população negra. Nós ainda somos menos professores negros, mesmo sendo a primeira capital com cotas, do que aquilo que temos proporcionalmente de população, que é em torno de 24% de pessoas negras. Então, nós não conseguimos nem nos representarmos proporcionalmente na frente das crianças. Isso que a minha rede de ensino trabalha com periferia, só periferia. Nós não temos praticamente escolas centralizadas. Nossas comunidades são as mais pobres da cidade. São aquelas com as pessoas que os sujeitos estão com a maior parte das privações dos serviços públicos. Eles não têm saneamento, eles não têm as moradias dignas como todos nós gostaríamos de ter, eles não têm acesso a todos os serviços públicos da forma como gostaria. São vilas, são favelas, como se chamam nos outros estados. E é ali que as nossas escolas estão trabalhando, né? Com esta população. E nós não conseguimos nem representar essa população, porque lá é que está a nossa população. Lá é que está a maior parte da população negra. E lá nós não conseguimos ser representados. Mas, ao mesmo tempo, nós temos coletivos de professores dentro das escolas que estão atuando, ainda bem, né? Graças ao Lorum estão atuando e atuando bem, que são destacados. O ano passado nós tivemos o grupo Afroativos, que foi finalista do Prêmio Sim de Igualdade Racial, do Instituto IDBR. Esse ano temos outro grupo, né, que é as Meninas Crespas, que é de outro grupo de uma outra professora da rede municipal, também é finalista desse prêmio. Ou seja, as nossas ações aqui em Porto Alegre são extremamente destacadas. O pessoal faz um trabalho de muita qualidade. A nossa rede municipal tem uma grande quantidade de professores, mestres e doutores. É praticamente padrão de universidade federal. Mas nós enfrentamos resistências, e isso é uma coisa óbvia. Porque se nós somos poucos professores negros e contamos com poucos parceiros brancos, temos um problema seríssimo para fazer essa implementação de uma forma mais efetiva, como nós gostaríamos de verdade. E aí, eu acredito que é porque a gestão ela não é centrada, e aí eu te falo na gestão no geral de educação, né, como um todo, federal, estadual, municipal, gestão das escolas públicas como um todo, ela não é centrada para essa afrobetização, essa alfabetização dentro das questões afrocentradas, que é assim que nós chamamos aqui, um processo de afrobetizar, né? E é muito importante que os nossos professores sejam primeiro afrobetizados para que eles possam fazer esse trabalho com os seus alunos. Há uma cobrança muito forte, Baba Sidney, na questão de ser só o professor. O professor ele é responsável. Nós temos um Tribunal de Contas que ele tem o primeiro grupo de fiscalização do trabalho
de educação étnico-racial. Eu fui o primeiro Tribunal de Contas estadual do Brasil a instituir esse tipo de trabalho. O ano passado eu participei de um seminário deles sobre isso e há uma ideia de disseminação para todos os tribunais de conta e isso vai contribuir muito para que essas ações de educação étnico-racial se espalhem para o país todo de forma obrigatória. Há um acompanhamento desde 2014 e em 2015 houve o primeiro relatório e agora deve sair o segundo relatório, em que são feitos acompanhamentos em todos os 496 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa inédita no Brasil. Só temos aqui. E são mandados questionários, eu sei porque eu respondi o questionário da minha secretaria, né? Então, são mandadas perguntas específicas, são mandadas questões de o que foi gasto com o investimento, qual foi a dotação orçamentária para aquele setor, porque é obrigatório haver um setor, e não é só para as redes públicas, é obrigatório haver um setor dentro de todas as redes de ensino, privadas e públicas, uma assessoria que trate das questões de educação étnico-racial. E muitos municípios não o têm, muitos estados não o têm, muitas redes privadas não o têm. É da mesma forma da obrigatoriedade da questão dos NEABs, né, nas universidades. É obrigatório a existência dessa assessoria. Porto Alegre tem essa assessoria desde 2005, né? Mas não adianta a gente ter só a assessoria, ter uma pessoa lá, como eu digo para os gurias, não adianta botar só a negrinha lá, sem ninguém para ajudar, sem autonomia e sem dinheiro para trabalhar. Não tem como sozinha, sendo uma eu-keep, como eu costumo pegar no pé do pessoal aqui, eu-keep e eu sozinha, não tem como lidar com todo um município com quase 1,5 milhão de pessoas. Isso é impossível. Isso é pedir para não existir o trabalho. Né? Também não a gente tem que pensar que essa gestão ela tem que ser pensada num tripé. Né? Ela é para ser pensada num tripé. Porque se eu não faço esse pensamento da gestão no tripé, da gestão, do gestor, o dono da rede, o diretor da escola, o secretário, aquele pessoal, o pessoal da orientação e supervisão educacional, quem está governando, quem está dirigindo a rede ou a escola em si. Essa é a pessoa da gestão. Eu tenho que pensar que eu tenho o professor do segundo pé. O professor de sala de aula, o monitor, todos os trabalhadores da educação que estão dentro da escola. Porque o colega da cozinha, ele é tão trabalhador da educação quanto eu que estou dentro da sala de aula com giz na mão. Né? Ele também educa, porque o espaço do refeitório é um espaço educativo, o espaço da cozinha é um espaço educativo, o espaço da biblioteca, do pátio, todos são espaços educativos. Né? A gente não pode pensar que só o professor educa na escola. Não, não é só o professor que educa. Nós somos um conjunto, um coletivo na escola responsável pela educação de todos. Então, não é só o professor que educa. E temos que pensar que nós precisamos, no outro pé, ter a sociedade civil. E aí os tribunais de contas, o Ministério Público, os conselhos de pais e mestres, os conselhos municipais, estaduais e federal de educação. Precisamos que os conselhos das escolas, né, dentro da escola, que os pais estejam presentes dentro dessa ação da escola. E não é presente só na hora de ir lá buscar o boletim. É presente na hora de formular as ações, de pensar a prática, de estabelecer o calendário, de contribuir com o material, de pensar junto com os educadores em sala de aula. Olha, nós vamos fazer um projeto especial. O que nós vamos fazer? Nós vamos mandar um bilhete para os pais. Não, nós vamos sentar com os pais, trazer um planejamento prévio, sim, porque esse é o nosso papel, a intencionalidade pedagógica é nossa, nós, professores, somos as pessoas que temos ter a intencionalidade pedagógica, portanto, o planejamento é nosso, e nós vamos apresentar o nosso planejamento prévio e discutir com eles o que nós vamos fazer e no que eles podem contribuir. Os pais não podem ser só aquelas pessoas que vêm para tomar a bronca e descobrir que o filho vai reprovar no último trimestre. Não pode ser assim. Não é essa a relação comunitária. Não é assim que nós somos educados. E, mais do que isso, este tripé ele tem que estar centrado naquilo que diz na nossa Carta Constitucional, de que a educação ela é voltada para o ensino e a socialização do nosso povo. Quem é o nosso povo?
Porque o nosso povo, ele não está no livro didático. Eu abro o livro didático, eu não me vejo. O senhor se vê no livro didático? Eu não me vejo. Eu só encontrei, eu sempre digo para as pessoas, normalmente eu encontro os nossos ancestrais em 3 momentos no livro de história. Quando inicia a humanidade, com a Lucy, nossa primeira ancestral, a nossa mãe mitocondrial, né? Quando começa o processo de escravização, no final do século XV, início do XVI, e na libertação. E aí nós sumimos no mapa. E raramente a gente vê ali que eles falam no Tigre, Eufrates, África, Egito, e às vezes nem localizam o Egito na África, né? Que às vezes dá uma certa impressão que o Egito ele sofre uma Pangeia especial e vai parar lá na Europa. Ele tem uma subidinha ali no mar e ele, aparece do nada que parece que ele vai parar na Europa. Porque ele é totalmente eurocentrado. Porque uma grande nação, com todas as descobertas, com toda a cultura, com tudo aquilo que eles fizeram, não pode ser preta, né? No imaginário do branco, da branquitude, ela não pode ser preta. Então, o Egito ele sofre uma pangeia individual. É só ele que se vai para a Europa. Se o nosso povo, nós temos que entender que este povo tem que estar representado em todas as disciplinas. Eu sou uma pessoa que tenho as três principais, eu sempre digo, eu sou ilegítima brasileira, né? Porque tem um lado da família do meu pai que tem um sobrenome complicado lá, os Bischoff, que uns dizem que é polonês, outros que é alemão. Eu tenho sangue negro do meu avô materno e o sangue indígena da minha avó materna. Então eu tenho os 3 principais grupos, né, brancos, negros e indígenas dentro da minha composição. Sou legítima brasileira. Mas eu só vejo um grupo, que é a minoria na minha existência, que é o grupo branco, porque a minha existência é afrocentrada, de uma família que optou por ser negra e que sempre se entendeu como tal, totalmente negra, e eu só vejo os brancos ali representados. Toda a ciência, toda a descoberta, todos os ensinamentos, toda a literatura, tudo é branco. A gente não vê os nossos autores, a gente não vê as nossas descobertas, a gente não vê as nossas invenções. Parece que nós não contribuímos com absolutamente nada, além de lágrimas e sangue. Mas nada. Nossa contribuição foi física, em alguns momentos. Inclusive, em alguns momentos, eu questiono até para colegas de biologia mesmo, já se incomodaram com isso, eu questiono dizer, quando elas dizem, é porque o ser humano nasce em África, e aí ele evolui e se torna branco na Europa. Então nós não somos evoluídos, é isso. Ainda estamos na ideia do Lombroso, fala sério. Não é assim que funciona. A mutação genética não é necessariamente uma evolução da forma como o mundo branco pensa. Eu, inclusive, conheço especialistas que dizem que é um defeito. É um defeito genético não ter a melanina. Então, não necessariamente não é uma evolução. Se eu tenho que representar o meu povo dentro da educação para que todas as raças estejam prevenidas, eu tenho que pensar que povo é esse. Bom, se nós estamos falando do Brasil, e o que menos nós estudamos na escola é o Brasil, né? Nós sabemos tudo da Europa, tudo dos Estados Unidos, do Brasil praticamente nada. Aí eu tenho que pensar que, bom, a maioria da população deste país, 54,2%, segundo o último PNAD, é negra, entre pretos e pardos. Gostemos ou não do termo pardo, é esse que se usa, né? Os mestiços, nós. 52,3% são mulheres. Então, negros e mulheres são a maioria da população. E 79,4% da população brasileira é pobre. 79,4%. Só que não é isso que eu vejo no livro didático, não é isso que eu vejo dentro das aulas. Eu não vejo representação negra no conteúdo de sala de aula. Eu não vejo representação de mulheres na pesquisa, na ciência, na evolução da sociedade dentro do contexto social. E a gente muito pouco vê quais são as contribuições do grande povo para a mudança. Parece que só a elite contribuiu. É só a elite que pensa, é só a elite que faz, é só a elite branca que criou o Brasil.
E o resto aqui estava tudo de figuração. Nós somos os figurantes da Globo que estamos ali, ó. Uhul! Só fazendo figuração e aplaudindo. Ei, que lindo, olha que lindo, eles pensam tudo. Não é assim que funciona. Então, se eu quero uma educação que não seja racista, ou seja, eu quero um lugar para o nosso povo dentro da escola, a escola tem que pensar para que povo ela está falando. Se ela não fala nesse povo, se ela não traz as contribuições desse povo, se ela não traz a influência desse povo, se ela não traz quais são os subsídios que esse povo e tudo aquilo que esse povo construiu de verdade, ela está me dizendo que a escola não é o meu lugar. Porque a escola é para pessoas brancas, é para pessoa de elite, e quem pensa neste país, quem vai adiante nesse país, é somente quem faz parte desse grupo de elite. O resto serve apenas como, infelizmente, dizia um colega meu de uma escola estadual, servem para anotar bilhete do patrão e sentar tijolo nas obras. Porque eu tive um colega que dizia isso até o dia que ele descobriu que eu era filha de uma ex-doméstica, né? Aí o dia que ele descobriu isso, ele parou de falar, porque ele viu o meu pequeno olhar, aquele olharzinho tranquilo de uma oiá braba, né? Que levanta a sobrancelha e já fica querendo pular no pescocinho deles. Então ele parou. Infelizmente, ele não é o único que pensava isso. Que pensa que dar aula para a população periférica é formar o básico do básico, não preciso me esforçar muito, né? Conselho de classe, nossa, eu fui supervisora durante vários anos e infelizmente eu vi cada coisa nos conselhos de classe que daria livros de tragédia grega. Porque é sempre o aluno negro, é o de mais desleixado, é aquele que não faz porque ele não quer, é aquele que não tem vontade, ele não tem competência para ir além disso, ele não serve para isso. Então, quando o professor pensa, e ele pensar ainda é uma coisa, mas quando ele se dá o direito de verbalizar para os seus isso, ele não está só me dizendo, ele está gritando para mim que a escola não é o meu lugar. Que o meu corpo preto não serve para aquele lugar do conhecimento. Que o meu corpo preto não serve para tomar decisões. Que o meu corpo preto não serve para pesquisa, para ciência, para formular ações ou políticas que realmente tenham influência na vida da nossa sociedade. Isso é o meu não lugar. Por isso que eu digo educação e racismo, quando se juntam, eles expulsam o aluno negro da escola. A maior parte dos nossos alunos de EJA, da educação de jovens e adultos, quando nós vamos olhar, eles são negros. Por quê? Porque são exatamente essas crianças em que o professor não fez a aposta. São exatamente essas crianças que foram olhadas com um viés de incompetência nata. Eles não nasceram para isso. Eles não são para pensar. Então, esses acabam abandonando, porque eles sentem o recado, eles não conseguem ir contra esse recado, porque nós também ouvimos esse recado, mas nós não acreditamos nesse recado. Nós tivemos pessoas das nossas relações mais próximas que nos disseram exatamente o contrário, e que nos deram força para ir além, para chegar na graduação, numa pós-graduação, né? Essas pessoas não tiveram. Então, elas acabam desistindo. Num sentido além, eles tentam de novo retornar à escola e fazer um EJA. Mas acabam desistindo também. Muitos deles desistem na EJA. Porque a escola continua dizendo para eles, você não é capaz. A universidade, infelizmente, faz a mesma coisa. A universidade também diz para nós, quando você entra na aula e descobre que dentro de um curso você ainda está estudando lambroso, por favor, cara que tenta provar cientificamente que nós negros, por diferença de crânio, de formação, de não sei o quê, somos inaptos para sermos seres pensantes e somos involuídos, estamos mais próximos dos animais, somos ainda, né, os símios, mais próximos dos símios do que dos humanos. Para quê? Uma coisa é estudar en passant, outra coisa é querer confirmar essas diretrizes. Isso é um absurdo. Me causa mais espanto ainda quando as redes são cobradas. No caso aqui nós temos o Tribunal de Contas aqui no Sul, né, que nos cobra nos exige, ainda bem, porque eu digo que tem mais é que exigir mesmo,
o cumprimento do artigo 26A da LDB, e as redes, elas tentam disfarçar o seu não cumprimento. Como disfarçar o seu cumprimento? Quando a gente lê, eu li o primeiro relatório, né? O nosso era de chorar no canto, mas outros que eu li de municípios de a fulaninha, eu digo que o nosso era de chorar no canto, não era eu, na época, e nem foi o colega que estava lá, que eu perguntei, eu fui atrás dele, perguntar, foi então que escreveu isso aqui? E ele, não fui eu. A sua rede de ensino faz o cumprimento do artigo 26A durante o ano letivo todo? Sim, a professorinha fulana de tal, da escola tal, cumpre a lei no novembro. Oi? Peraí, tu tem uma rede de ensino e tu tem a professorinha, a coitada, a equipe, coitada, trabalhando sozinha, que em novembro a coitada deve receber a autorização para fazer alguma coisinha ali e dizer que cumpre a lei. Bom, ela não cumpre, coitada. E não cumpre porque não lhe devem dar o suporte necessário e muito menos autonomia para o tal cumprimento. E não é isso que diz a legislação. Tem que ter verba. Eu preciso de formação de professores. O professor precisa ser formado, informado, precisa ser amparado e acompanhado. Por que eu digo que precisa ser amparado e acompanhado? Porque a gente tem que estar na escola. Assessoria não é para ficar só trabalhando EAD. A assessoria tem que estar lá na escola. Ela tem que acompanhar os planejamentos dos professores. Ela precisa acompanhar as atividades dos professores. Ela precisa ir na escola fazer formação com os professores. Porque eu não tenho como parar toda uma rede, uma escola, para fazer formação durante a semana. Isso é impossível. Eu não posso dispensar os alunos para fazer formação. Eu posso ocupar os sábados de planejamento, mas eu não posso tirar todo mundo e dizer para os alunos, vão para casa que hoje nós vamos fazer formação na secretaria. Eu não posso fazer isso. Isso é ilegal. Isso é absurdo. Eu posso tirar um professor da escola para fazer isso, alguém dá a supervisão, mas eu preciso do professor de sala de aula. Não é formação só com quem está na supervisão. Por formação com quem está na supervisão, bacana, é legal sim. Porque eu preciso também conversar com o supervisor, tu tem que estar atento nisso, tem que estar atento àquilo. Porque eu não vou estar todos os dias nas escolas. Mas eu não tenho como só ficar, eu acredito que quem faz esse tipo de assessoria, ele tem que estar na escola. Ele tem que estar lá no chão com o professor. Ele precisa estar lá acompanhando em loco. Porque quando você acompanha em loco, você está junto com os seus. É que nem os nossos filhos, os seus filhos da casa, o filho da gente dentro de casa. A gente acompanha ali, olhando, olho no olho, no carinho, no abraço. Vamos por aqui, dando ideias, sentando junto, conversando, pensando qual é a melhor forma de organizar aquelas ali. E principalmente as dificuldades, porque a gente sabe que tem as dificuldades. Até porque tudo que é temática que trate dos nossos assuntos é sempre demonizada. Não precisa nem tratar da nossa religiosidade. Pode ser capoeira, pode ser uma lenda, pode ser uma história em quadrinho. Sempre vai, infelizmente, nos tempos que vivemos hoje, sempre vai ter aquele pai que pode se incomodar e dizer, estão trazendo coisas do demônio. E aí a gente tem que tratar com professores como é que nós vamos lidar para cortar por fora e fazer com que este conteúdo seja dado sem que o pai entenda que isso é religião. Naquele seminário que nós nos encontramos lá em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, eu e mais 2 colegas demos um mini curso, lembra? Que nós trabalhamos exatamente com as questões de como tratar as questões dos conteúdos daquilo que se ensina no terreiro sem tratar de ensino religioso. Como é que eu curo com uma erva? Como é que eu faço um chá para o aluno? Como é que eu trabalho com aromaterapia? Como é que eu faço com as questões de concentração? Porque tudo isso são as questões que a gente ensina e aprende no terreiro. Mas isso também é ciência. Isso é ciência, isso é química, isso é física, isso é bioquímica, isso é botânica. Então, eu tenho outras ciências que estão ali trabalhadas dentro desses conceitos que são do terreiro, das histórias, da oralidade,
que eu posso trazer para dentro, eu devo trazer para a sala de aula, e que necessariamente não é ensino religioso. Eu não vou estar lá fazendo, ensinando ninguém a cantar um ponto, fazer uma reza. Não, eu não preciso fazer isso. Né? Apesar da gente conhecer muitas rezas e pontos que, na verdade, tocam no rádio, né? Mas as pessoas nem sabem o que estão cantando. A gente deixa quieto, abafa o caso e não conta para eles. Deixa eles seguirem cantando, tá bom assim, deixa eles cantar. Eles não sabem mesmo, deixa quieto. Mas eu preciso dar esse apoio e dar esse acompanhamento para o professor, porque o professor tem que saber que se a coisa apertar, ele tem alguém para ligar e dizer, Paty, pelo amor de Deus, corre aqui e me dá uma mão. E essa segurança que o professor da escola tem que ter. Por isso que é tão importante que todos os municípios tenham as suas assessorias que tratem com essas questões étnico-raciais. Porque o racismo ele precisa desse acompanhamento de quem sabe como é que se faz isso. Porque não basta ter só o conhecimento teórico dos conceitos de educação étnico-racial. Eu li, fiz um cursinho. Não, eu preciso ter mais do que isso. Eu preciso que essas pessoas que estejam lá sejam pessoas que realmente saibam não só dar aula, mas que eles saibam dar aula numa escola daquele padrão, seja privado ou público, que eles conheçam aquele público e que eles saibam como transformar a linguagem científica acadêmica na linguagem que aquela população vai entender. Porque senão nós estamos falando grego. E eu não posso continuar falando grego na educação. É muito bonitinho, mas eu tenho que fazer essa tradução. Eu tenho que descer do meu pé academicista e lembrar onde é que está a linguagem do povo. Porque se um acadêmico ele não tem a competência de traduzir o seu conhecimento acadêmico para a linguagem do povo para que ele vai trabalhar, ele não serve para nada. Ele não tem utilidade para essa população. Nós precisamos fazer a tradução, que é o que eu digo para os meus, quando eu vejo o pessoal falando, como é que eu vou pegar a base nacional curricular e transformar e botar ERER nisso? Bom, criatividade. Vai ter que conhecer bastante livro, vai ter que ter uma assessoria, vai ter que sentar com teus colegas, porque na base curricular tem pouquíssima coisa que trata sobre essa questão de história e cultura da África e afro-brasileira. Muito pouca coisa eu sei, porque eu já fiz essa análise. Já me sentei, bati toda a BNCC, nas suas 400 e poucas páginas, e muito pouca coisa está lá. Não foi colocado. Então, também as diretrizes e as bases curriculares nos dizem que nós, negros e indígenas, não estamos dentro da educação. Continua sendo o nosso não lugar. Nós não estamos lá. Nós não estamos referenciados. Nós não estamos catalogados. Nós não estamos colocados nesse currículo que deveria ser a base comum para todo o país. E como é que nós não estamos lá se nós somos a maioria? Só aparece a cultura e a história do homem branco eurocentrado. Como se nós estivéssemos na Europa. E olha que eu moro no segundo estado mais branco. Estou acostumada a ver branco. Mas não é assim no restante do país. E não deve ser assim. Nós temos que pensar na educação nacional a partir da população total desse país. E nós precisamos pensar e repensar de como é que nós vamos lidar para que essa escola e essa educação sejam o nosso lugar. Porque é o nosso lugar, o nosso povo tem esse direito. Nós somos a maioria e precisamos ser respeitados como maioria. E como maioria nós temos que ter quem nos represente, nós temos que ter pessoas dentro desses espaços pedagógicos, espaços de gestão pedagógica, ele tem que ter pessoas do nosso povo lá dentro para que tenham o poder de dizer isso está errado, não é assim que se faz, tem que ser feito desse jeito, tem que ter verba, tem que ter organizar, precisamos de reunião, precisamos de formação. E isso precisa ser respeitado pelas pessoas que nós elegemos. Então nós também temos que pensar em quem nós elegemos. Porque a política também é dita que não é o nosso lugar. E isso nós aprendemos aonde? Na escola. Porque muito pouco se aprende da política partidária, da política do fazer político do cotidiano. Nós não discutimos isso praticamente dentro da escola. E deveríamos discutir isso. Não fazer propaganda política, não é essa a ideia, mas pensar na representatividade. Mas como é que eu vou pensar em representatividade política se sequer eu estou representada no livro didático como conteúdo do cotidiano? É isso que nós temos que repensar. Professora Tudo Patrícia. Fale, querido.
enquanto a professora estava falando aqui, né, quer dizer, nós professores, nós pensamos muito no fracasso da escola, né? Sejamos francos que a escola fracassou. Ela tem reiteradamente fracassado. Talvez intencionalmente fracassado, né? Quer dizer, um fracasso intencional, não dos professores, não é um fracasso dos professores, é um fracasso da instituição escolar, a instituição. Né? Surpreendentemente, esses dias eu estava conversando com meu sobrinho, ele está terminando agora o ensino médio, agora, terminando. Agora, 2020, terminando o ensino médio. E ele é um jovem negro e nós sempre conversamos, mas engraçado, eu nunca perguntei a ele se a escola discutia relações raciais, letramento racial, racismo. E ele falou, tio, nem os professores de filosofia, nem de geografia, nem de história. O que eu sei sobre racismo, eu aprendi em casa. Se eu sou negro a partir das afrovivências, né? Porque nós somos uma família de candomblé e isso é muito forte. E nós temos uma afrobetização desde dentro, né? Desde a família. E aí ele me falou que em sala de aula a máxima é uma só, não é? Quer dizer, quando algum professor levanta a questão do racismo, imediatamente os colegas dizem: ah, você está falando besteira, racismo não existe. Não, quer dizer, como diz a nossa querida Djamila Ribeiro, que está aqui conosco, né? Quer dizer, nós temos um país racista sem racistas. O país é racista, mas não tem racista ninguém é racista no Brasil, não é? E ele já levou trabalhos, né? Já levou atabaque para a escola, já levou dança afro, já falou sobre o terreiro na escola dele, mas eu confesso que essa escola estadual do meu bairro, ela é uma escola bastante diferenciada. Ela não é regra, ela é exceção. Mas não é tão exceção assim, porque a escola não discute as questões as questões raciais. Não é? E aí eu fico pensando, voltando para a ideia de fracasso, e eu tenho falado muito isso. É muito difícil você estar numa escola que não foi feita para você. Uma escola na qual você não se vê. Uma escola cujo livro didático não foi feito pensando, né, nesses 70% de pobres, nesses 56,2% de negros, pretos e pardos, nessa maioria de mulheres, né, de meninas. Não, quer dizer, é muito difícil você estar numa escola que não foi pensada para você. Faz sentido isso que eu estou dizendo, professora? Total, total. Por que faz a gente, até como professores dentro da escola, porque a nossa relação com os nossos, ela é diferente a gente sabe disso, porque nós somos educados assim. Né? Quando a gente enxerga outra pessoa negra, nós nos aproximamos automaticamente. Isso é direto. Parece uma ligação. A gente se olha e, né, tá ali. Mas a forma como nós nos relacionamos, ela difere daquele contexto. Começa assim, a sala de aula é um lugar quadrado, em que as pessoas enxergam uma nuca do outro. Quando você tenta mudar, como eu fazia nas minhas salas de aula, que eu gostava de... meus alunos sempre diziam, prof, grupo, grupinho ou grupão? Eles sabiam as 3 definições, né? Grupo, quando eram 4, grupão, quando era 2 grupos grandes nas laterais, ou grupão, quando eu fazia um grande U na sala de aula e eles ocupavam o meio, porque eles sabiam que ia ter alguma movimentação. E as minhas aulas eram muito movimentadas, elas eram barulhentas. E eu recebia muita reclamação de direção.
porque eles cantavam, eles declamavam, eles ouviam música, eles trabalhavam com samba enredo, Sinto muito. Eu só sei trabalhar com. Eu só aprendo com o corpo todo. Eu fui educada assim. O nosso corpo negro, as nossas tradições são de corpo pleno. Nós não nos entendemos só uma cabeça. Nós não sabemos aprender só com o cérebro. A gente aprende com o corpo todo. Nosso corpo precisa de movimento. E 4 horas sentados dentro de uma sala de aula, olhando a nuca do colega ou a professora branca lá na frente, tratando de um assunto que não tem nada a ver com o contexto onde eu moro, não tem nada a ver com a casa que eu tô, não tem nada a ver com a minha família, com a história da minha família, nossa, vamos combinar, né? É um saco. É um lugar chato. Eu digo, é uma escola do século XIX, uma escola branca do século XIX, para professores do século XX e alunos do século XXI. Esse é o grande problema. Nós estamos falando de 3 séculos diferentes. 3 grupos reunidos no mesmo espaço, que não é para nós, que diz que não é para nós, que é montado de um jeito que não é para nós, que a gente tem que ficar sentado, que não é para nós, e que nós temos que aprender só com o cérebro, e o resto não se mexe, não fala, não opina, não conversa, não canta. Como? Se eu saio de casa, eu vou para o meu terreiro, eu vou para a casa da avó, eu vou para não sei aonde, e lá todo mundo canta, todo mundo fala, e as pessoas falam alto, né? Porque a gente fala alto. E as pessoas conversam, elas nos ensinam com cantos, elas nos ensinam com contos, elas nos ensinam fazendo pão, elas nos ensinam ali mexendo nas ervas, elas nos ensinam fazendo um É assim que a gente aprendeu. É assim que a nossa vida é. Mas a escola não é para a vida. Ela não é para a nossa vida. Ela não reflete a nossa existência. Ela não reflete a forma como a gente vive. E quando tu tens um professor que tenta fazer isso, ele é podado. Eu sei porque meus colegas comentam. Eu sei porque as pessoas trazem relatos. Eu trabalhei num curso de formação de professores da Universidade Federal em 4 edições, e nós ouvimos relatos de todo o estado do Rio Grande do Sul, porque a gente viajava muito com esse grupo de formação de professores, né? E até de colegas de relatar que eles iam marcar uma apresentação, trouxeram grupos de capoeira, e na hora do grupo de capoeira, todos os professores da escola largaram os alunos, se fecharam na sala dos professores e deixaram a coitada da professora preta sozinha com todos os alunos da escola. Me diz que isso não é racismo. Claro que isso é racismo. É dizer, te vira, negrinha, nem tô. Não é um problema meu. Outra colega contou que tinha marcado um vídeo com um documentário, fez um trabalho super bom. Quando ela chegou a passar o vídeo, tinham cortado o plug da tomada para ela não usar o vídeo. Isso é racismo. Isto é racismo, não tem outro nome para isso. Não tem outro nome. Racismo não é só quando uma pessoa chama outra de macaca. Não é assim que funciona o racismo na escola. Ele é sutil. Racismo na educação, ele é nem tão sutil como esse, mas ele é de uma forma que ele é... não sei quem foi. Poxa, roubaram o plug. Tu vê. Os outros te deixaram sozinha. Que horror. Né? Porque é esse cinismo que a gente vê. É como dizer, não tem verba para tua assessoria? Nem tinha percebido. Tá. Não tem um pila para uma formação, para comprar um material, tu não tem autonomia para fazer nada, mas ninguém percebeu, ninguém notou. Gente, isso é racismo. É dessa forma que o racismo atua dentro da educação. É no cotidiano, é quando o professor vai lá e diz, olha, saiu um livro super interessante lá do professor Sidney Nogueira, eu quero trabalhar na educação, no ensino religioso, que é obrigatório, que as escolas têm que trabalhar, e eu quero trabalhar sobre intolerância religiosa, eu quero usar o livro dele. Podemos comprar para a biblioteca o livro dele? Não tem dinheiro. Aí vai a outra colega e pede, eu queria sobre o Império Romano. Compra 10.
Gente, deu uma travadinha. Espera aí que a gente já vai voltar. Caiu nossa Voltamos. rede! Voltamos! Voltamos, já temos a reta final. Você já deu suas últimas palavras, professora. Então, Baba Sidney, eu acredito que o trabalho da educação... Voltar, você vai voltar no outro domingo, vai ter de voltar. Ai, que delícia! Eu acredito que a questão do racismo na educação ele está extremamente ligado com esse não lugar, e esse não lugar ele é relacionado diretamente ao desempenho escolar. Enquanto os nossos gestores, os nossos políticos não se derem conta que precisamos lidar com a educação étnico-racial de uma forma mais séria, de uma forma mais com maior orçamento, com maior envolvimento de toda uma gestão, de toda uma assessoria, de tudo mais, para que o desempenho dos alunos melhore, porque isso está ligado à nossa autoestima. Desempenho educacional e aprendizagem está ligado à nossa autoestima. Se eu não me vejo no currículo, a minha autoestima não acontece. Ela não é autoestima que nem florzinha, não, ela precisa ser hidratada, né, todos os dias dentro da escola. Eu não estou ali na escola, nós como os descendentes de Zumbi, de Dandara, de Luísa Marim, se nós não estamos ali tendo as nossas vibrações dentro daquele ambiente escolar, se eu não vejo aquele espaço como meu espaço existencial, com a história dos meus antepassados, como meu espaço real, eu não tenho como exigir desse aluno com baixa autoestima, que não se vê, que a escola o tempo todo diz que aquele não é o lugar para ele, que ele tenha um grande desempenho. Racismo está ligado ao desempenho escolar. Você quer melhorar o desempenho escolar da sua rede? Trabalhe a educação étnico-racial. Porque isso trabalha a autoestima das crianças. E quando eu trabalho a autoestima das crianças, eu estou trabalhando, sim, o desempenho escolar delas. Eu só posso apostar num bom desempenho escolar quando isso acontece, quando a criança se vê dentro daquele espaço e vê perspectiva para os seus. Senão, isso não vai acontecer. Nós vamos continuar com esse baixo desempenho, nós vamos continuar achando que o tecnicismo, que essa decoreba de conteúdo, que não diz nada para a nossa existência, é o que vai solucionar os nossos problemas. E não é isso. Não é isso. As gestões estão fazendo aposta no lugar errado. Eu não posso copiar aquilo que é feito na escola privada. O público da escola privada é um. O público da escola pública é outro. Ah, então porque eu não tenho alunos negros, eu não preciso trabalhar essas coisas? Não, eu preciso sim. Porque a nossa coordenadora desse curso da universidade, uma vez foi num município, ofereceu o curso gratuito da universidade, maravilhoso, Uniafro, e ela ouviu de um gestor, de um secretário aqui no nosso interior, que lá na cidade dele não precisava trabalhar essas coisas, porque não tinha desses no município. Desses. Ele não conseguiu nem dizer o quê. Ele não conseguiu dizer que tinha negros. Era desses. Quando ela ouviu isso tudo, e aí teve uma repercussão, eu comentei com ela, disse, realmente, Gladys, não precisam trabalhar lá, eles não devem trabalhar também para a história, né? Ela ficou me olhando, por quê? Lá não tem dinossauro. Ou tem? Porque se não tem dinossauro, por que eu vou trabalhar para a história? Bobagem! Que besteira! Não tem dinossauro para quê? Não preciso trabalhar para a história. Besteira. Não precisa mais. Então, é isso que as pessoas têm que começar a ser. Não é porque tem ou não tem preto na tua escola, não é porque tem ou não tem preto na tua cidade. Tem uma história. Eu já dei palestra, formação em cidades que tinha bairro, com nome de quilombo,
E as pessoas não sabiam se havia negros na história da cidade. Tu tem um bairro chamado Quilombo, mas tu não sabe se tem história negra na tua cidade. Mas que bacana. A pessoa não sabe o que é um quilombo, né? Começa por aí. Se ela soubesse que é um quilombo, ela não estava dizendo isso. É óbvio que deve ter uma história negra nessa cidade. O problema é nos reconhecermos nessa história. É saber que esse território aqui tinha donos antes dos europeus chegar. Tinha gente aqui. Isso aqui não era vazio, não. Isso aqui não era um descampado. Tinha gente aqui, pessoas com sua cultura, com a sua história, com a sua língua, com os seus fazeres, com a sua religiosidade. E essas pessoas foram mortas. Essas pessoas foram expropriadas, foram exploradas. E não satisfeitos de expropriar e explorar a mão de obra daqui, foram buscar os nossos ancestrais em África para fazer a mesma coisa aqui. Então, eles têm por obrigação, e essa é a obrigação que nós temos que lembrar, de exigir no nosso currículo, para que esse currículo deixe de ser o nosso não lugar. Nós somos a maioria da população. Nós somos a grande história deste país. Este país só existe conosco, com indígenas e com nós, conosco afrodescendentes. Nós, filhos de África. É a nossa mãe África que foi inserida aqui. Foram nos buscar lá. Agora, vocês nos trouxeram para cá. Vocês vão nos ouvir. É isso que nós temos que começar a colocar. A nossa postura tem que ser modificada. Não é mais pedir por favor. É vamos fazer. E ponto. Ah, não, porque tu não tem que achar nada, querido. Tu não é maioria. A maioria somos nós. É nós que temos que decidir se nós queremos fazer ou não. A maioria somos nós, mulheres, negros e pobres. Nós temos que começar a agir como maioria. Nós não temos que continuar pedindo por favor para gestor nenhum. É vamos. Porque tem que ser feito. Está na lei. Este é o nosso lugar. Chega de dizerem para nós que não é para nós estarmos aqui. Este é o nosso lugar. Este país é nosso. Foi construído sob os nossos ancestrais. Nosso umbigo foi enterrado neste solo. Agora aguenta. Podiam ter nos deixado lá. Que aula, professora Patrícia. Que aula potente, que fala importante, que fala potente, uma aula, né? Nós tivemos aqui hoje com a professora Patrícia de Oyá, a fala de Oyá falando pela sua boca, e vai precisar voltar, porque, enfim, o pessoal aqui está todo comentando e querendo mais. Já estou recebendo mensagens aqui no meu direct, as pessoas querem saber mais, porque eu falei para vocês, professora Patrícia, ela sabe muito, e os causos que ela tem, os causos de racismo envolvendo a escola, envolvendo professores, são fenomenais, e ela lida com isso com um bom humor, com uma vibração. Mulher, vento, ventania, tempestade, é isso aí mesmo. Patrícia, muito obrigado, professora Patrícia, muito obrigado. Agora vamos levar esse grito para Exu até a encruzilhada e vamos marcar uma nova data. Fiquem atentos, professora Patrícia de Oyá vai voltar. E é isso, não é, professora? Nós falaremos por nós, nós somos maioria, precisamos nos pensar como maioria, 56,2% da população brasileira, não é? E nós precisamos assumir o nosso lugar. E como diz a nossa querida promotora de justiça, Lívia, nós precisamos constranger a branquitude. Quando a professora Patrícia diz, então a gente não vai estudar para a história, porque não tem dinossauro, não é? Quer dizer, é isso. A branquitude precisa ser constrangida. Saúde, abundância e vida longa, senhora, e a todos os professores. Eparrei, Amessalorum, eparrei, Oyá. Muito axé. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, muito agradecida. Voltarei com muito prazer. Boa noite a todos.